13 de setembro de 2025. Boa tarde, gente. Andorinha Patriota passando por aqui para falar a respeito dos últimos acontecimentos na nossa nação e nos Estados Unidos da América. Gente, o Tribunal Popular Nazista chinês condenou nosso presidente, condenou nossos generais, né, nossos militares, o general Braga Neto, o almirante Garnier, o Anderson Torres, o general Paulo Sérgio, né, o coronel Mauro Cid, condenou a pena de prisão. A gente já sabia. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque nós já sabíamos, isso não é surpresa. Mas a gente também sabe que tudo isso aí é uma farsa. É uma farsa. Desde 2019, quando nosso presidente assumiu o cargo de presidente da República, se instalou no Brasil um governo paralelo de esquerda. Quem protagonizou esse governo? O STF. Infernizou o nosso presidente. Tudo que o nosso presidente fazia, ele desfazia através de decisões em ações ajuizadas pela esquerda. Entrava no STF, judicializava tudo que a esquerda queria, ela judicializava, né? Não era via Congresso, não. Para desfazer através de leis, não. Era através de decisões proferidas pelo Tribunal Popular Nazista Chinês, pelo STF. Se instalou esse governo paralelo. Não deixaram o nosso presidente governar em paz. Tirando a tentativa de homicídio, né? Tentativa de homicídio em 2018, no dia 6 de setembro de 2018. Porque o objetivo era eliminar o nosso presidente para ele não concorrer às eleições. Então, essas autoridades foram condenadas por crimes que não existiram. Ninguém cometeu esse crime. Quem deu um golpe de Estado na nação brasileira, um golpe sem força armada, né? Quem deu o golpe foi a esquerda, através do PT, do STF, do TSE, da CIA, na época, sob a direção de John Biden, de Kamala Harris, de Barack Obama, da esquerda americana, né? Da USAID e do Partido Comunista Chinês. Então, nós levamos o golpe. As nossas eleições não foram conduzidas de forma imparcial, não foram fiscalizadas conforme deveriam ser, né? Elas deveriam ter sido fiscalizadas pelas nossas Forças Armadas, pela equipe técnica das nossas Forças Armadas, do Ministério da Defesa, que designou uma equipe. O STF e o TSE não permitiram. O Fachin disse que quem cuidava das urnas eram as forças desarmadas. Eles, né? Colocaram a urna debaixo do braço, tomaram conta do processo eleitoral, não deixaram ser implementado o voto impresso e auditável, a contagem pública dos votos. Houve o tratamento desigual das chapas, né? O TSE tratou a chapa dos condenados de um jeito e a chapa do nosso presidente de outro. O nosso presidente foi perseguido, proibido de fazer live no Alvorada, de usar as imagens do 7 de setembro, de usar as imagens da embaixada, né, lá do Reino Unido, de falar determinadas coisas, né, de falar que o PT, o Lula, era amigo dos ditadores, né, do Maduro, do Ortega, do cara lá de Cuba. Proibiu. O TSE proibiu. Então, assim, nosso presidente foi perseguido quando ele
perdeu as eleições, ele recorreu, né? Ele recorreu da falta de inserções da propaganda da chapa dele, né? Deixou de ser veiculada a propaganda eleitoral de sua chapa, da chapa do PL, em muitas rádios, né? De diversos estados, diversos municípios do Brasil, principalmente na região norte e no nordeste. Aí quando ele recorreu, o PL levou uma multa, né? De 22 milhões, 22 milhões alguma coisa, 22. Ai, ai. E o nosso presidente foi declarado inelegível pelo Benedito Gonçalves, que levou um tapinha no rosto do descondenado, que falou missão dada, missão cumprida. Aí quando o advogado do nosso presidente recorreu dessa inelegibilidade, o advogado levou uma multa de 13 mil reais. Sempre o 13, né? Então o tratamento foi completamente assimétrico. A coisa não obedeceu uma igualdade, uma isonomia. Não. A coisa foi totalmente... Para um foi de um jeito, para outra chapa, a chapa do nosso presidente, de direita, né, os conservadores, né, houve a perseguição. Então, gente, nós sofremos um golpe. O golpe foi dado. E continua. Essa decisão aí, ela faz parte do golpe dado pela esquerda. Qual a finalidade agora? É tirar Bolsonaro, tirar a direita conservadora, tirar o maior líder da direita conservadora do Brasil do jogo político. E eu vou um pouquinho mais longe. E matar o nosso presidente. Eles querem matar o nosso presidente. E querem acabar com as nossas Forças Armadas. Estão querendo tirar a patente dos nossos generais, né, dos nossos militares, tirar a aposentadoria para poder jogar eles na papuda. Eles querem jogar o general Heleno, o general Braga Neto, o general Paulo Sérgio, né, o almirante Garnier na papuda, o nosso presidente na papuda. Eles querem matar, misturar essas autoridades de bem, o Anderson Torres, que foi... Em 2000, quando o nosso presidente assumiu, ele foi o ministro da Justiça do nosso presidente. Por que o Anderson Torres foi tão perseguido? Porque foi ele era o ministro da Justiça quando a Polícia Federal investigou as eleições de 2018. E a Polícia Federal constatou que houve a invasão dos hackers, que os hackers ficaram passeando no sistema do TSE. E no inquérito, a Polícia Federal concluiu que as eleições só com as urnas eletrônicas eram inauditáveis. Não podia auditar as eleições de 2018. Né? Não era possível, porque não tinha o voto impresso. E teve os votos, né? Parece 12 milhões de votos que eles não conseguiram transferir para o Haddad. Nosso presidente teve tanto voto, gente, tanto voto em 2018, que eles não conseguiram transferir 12 milhões de votos. Então, tudo isso tem nesse inquérito da Polícia Federal, que a Rosa Weber mandou abrir, e na hora que a Polícia Federal investigou e concluiu tudo isso, eles tornaram o inquérito sigiloso. Não era sigiloso, aí quando o nosso presidente divulgou o resultado desse inquérito, aí eles tornaram o inquérito sigiloso, que por sinal até hoje não foi concluído. Era o Anderson Torres, que era o ministro da Justiça na época. Por isso que esse rapaz foi perseguido. Gente, quem vocês acreditam? Nos nossos generais, nos nossos militares que fizeram curso que fizeram a escola preparatória de cadetes, a escola naval, né?
que fizeram, vou falar especificamente aqui dos militares do Exército, fizeram a ESAO, Escola Superior de Oficiais, a ESEMI, Escola Superior, né, do Estado-Maior do Exército, que fizeram a ESG, Escola Superior de Guerra, fizeram a MAN. Quem vocês vão acreditar? Fizeram cursos, se prepararam. Olha o currículo desses oficiais. Olha o currículo do general Heleno, o homem que foi para o Haiti, né? Que participou da pacificação do Haiti. Gente, tem um documentário que fala sobre o exército no Haiti. Vale a pena assistir, eu assisti. O general Heleno fala. Tem vários militares que falam, né? Vários episódios, acho que são 6 episódios. Quem nós devemos acreditar? Nesses ministros aí que foram todos colocados pela esquerda, eles foram todo mundo nomeado pela esquerda, com exceção do André Mendonça e do Cássio Nunes. Em quem nós devemos acreditar? Né? Aí eles querem colocar os nossos militares na cadeia, tirar a patente, né? Aí quem tá doida para fazer isso? A mulher que o Lula colocou. Gente, isso aí não tem validade alguma, nada é válido. Essa decisão é nula, esse julgamento é nulo, é tudo nulo. As eleições de 2022 são nulas, é tudo nulo. Desde a descondenação do Cabra, nada vale, nada vale, nada vale. Nada tem validade jurídica, é tudo ilegal. É tudo ilegal. Tiraram os maiores ladrões do Brasil, né? Da nação brasileira, os assaltantes da nação brasileira, tiraram da cadeia, condenaram o Sérgio Cabral, o cara que estava condenado a 400 e tantos anos por corrupção. O cara tá fazendo live na casa dele, na piscina. Descondenaram a petralhada todinha. Todo mundo foi descondenado. Anularam tudo. Quem anulou tudo? O Toffoli, que trabalhou foi advogado do PT, assessor do Megamente, do José Disseu, que foi condenado no Mensalão, que foi condenado no Petrolão. Guerrilheiro lá de 64, que participou do sequestro do embaixador. A vida dele foi trocada pela vida do embaixador. O cara que era da radical de esquerda, que fez um agente cubano. O nome dele era Daniel, o nome de guerrilha. Daniel. Cara que participou do grupo Molipo. Olha o tanto de crime que esse grupo Molipo cometeu na década de 70. Como é que isso aí tem validade? Como é que o testemunho dessas pessoas tem validade? Nada vale. Olha para a obra desse pessoal. Uma árvore ruim não dá fruto bom. Esse pessoal é árvore ruim. Árvore ruim. Árvores ruins. Frutos podres. Essa decisão proferida no dia 11 de setembro, que foi uma afronta aos Estados Unidos da América, para afrontar os Estados Unidos da América, dia do atentado às Torres Gêmeas, porque esse pessoal está ligado aos terroristas, né, que fizeram o atentado às Torres Gêmeas. Eles estão ligados. A esquerda daqui está ligada ao terrorismo internacional. Está ligado. Essa foi a mensagem que eles mandaram, né? Essa decisão do dia 11 de setembro de 2025 é podre, é uma fruta podre. Árvores ruins não podem dar frutos bons. Essa decisão de condenação desses militares, do nosso presidente, é uma decisão podre. É uma decisão podre. A pessoa fala Fux
resgatou o nosso ordenamento jurídico. Eu vi, parece que foi o senador Magno Malta que falou isso. Eu não vou nem me prender no voto de Fux. Não, eu não vou. Eu vou olhar, eu estou olhando lá atrás. A decisão desde o 8 de janeiro, tudo é nulo. As prisões, todas essas prisões que foram feitas no dia 8 de janeiro, porque essas pessoas já estavam marcadas para serem perseguidas e presas e condenadas, porque tudo foi armado previamente. E o PT está envolvido no 8 de janeiro até aqui, como está envolvido no quebra-quebra, no incêndio da Asa Norte, em dezembro de 2022, novembro ou dezembro. Eles fizeram um ensaio do 8 de janeiro, para ver qual seria a reação do povo brasileiro. Aí prenderam o cacique Sererê, prenderam alguns patriotas que estavam lá fora da sede da Polícia Federal na Asa Norte, né? Aí foi um ensaio, depois eles armaram o 8 de janeiro. O Facchino disse que nós teríamos um Capitólio, foi tudo armado, gente. É tudo uma grande armação. Os patriotas não quebraram os prédios do Palácio do Planalto, do Supremo e do Congresso. Já tinha gente infiltrada lá dentro. Eram os black blockers, né? E tudo foi armado por quem? Por esse PT. O Cabra já sabia, aí foi para Araraquara para dizer que não estava aqui, aí fizeram a intervenção, aquela cena, tudo armado. Essas pessoas já estavam predestinadas a serem perseguidas e presas, conforme tudo que o Tagliaferro denunciou. Isso não é uma grande armação. Então você olha para o 8 de janeiro de 2023 e traz tudo para cá, para esse negócio desse punhal verde e amarelo, isso é uma conversa fiada. Então a decisão do dia 11 de setembro de 2025 é podre, é uma farsa, é tudo podre, é tudo ilegal. Então eu estou olhando lá atrás. Aí o Fux deu o voto dele, né? E divergiu, né, da turma. Gente, Zanin foi o advogado do Cabra. O cara que interpôs 400 recursos até soltar, até descondenar. Se você olhando para lá para as eleições, lá para a descondenação do Cabra, onde tudo começou, feita por juízes ativistas, né? A decisão foi proferida monocraticamente pelo Fachin. Fachin, um ativista, foi fazer campanha para a guerrilheira, para Dilma, né? Porque ela continua guerrilheira. Era a Wanda, né? Ela era a Wanda em 64. Extrema esquerda, eles são de extrema esquerda, esse pessoal é de extrema esquerda. Ele fez campanha para ela. Aí se olhar lá atrás, desde a descondenação do cara, aí vem trazendo para as eleições, né? A reabilitação dele, vem, aí chegou no processo eleitoral de 2022, tudo que aconteceu em 2018, né? Aí o inquérito foi aberto em 2000 a Rosa Weber mandou abrir, né? Ela que mandou abrir. E o ministro da Justiça na época do nosso presidente, né? Quando ele foi eleito em 2018, ele assumiu em 2019. Aí a Rosa Weber deu uma constituição para ele na posse do nosso presidente, olha, afrontando o nosso presidente. Ela deu uma constituição para o nosso presidente e mandou abrir um inquérito, né? Aí quem investigou? A Polícia Federal. E quem era o ministro da Justiça na época era o Anderson Torres. Por isso é que ele foi condenado. Porque na época em que ele era ministro da Justiça, a Polícia Federal fez a investigação nas eleições
e concluiu que do jeito que as eleições, só com as urnas, as eleições eram inauditáveis, porque não tinha voto impresso, né? E ainda mais ficou, os hackers invadiram o sistema, né? E ficaram passeando no sistema, né? Com senha de funcionário, senha de ministro. E quando a Polícia Federal pediu os logs para ver o caminho da fraude no negócio lá, eles não deram. Disseram que tinha sido apagado. Demoraram um tempão, para meses, para atender o pedido da Polícia Federal. E quando atenderam, disseram que já tinha sido apagado. E parece que tinha 12 milhões de votos que não conseguiram transferir para o Haddad, porque o nosso presidente teve tanto voto. Gente, nosso presidente ganhou as eleições em 2018, primeiro turno, e em 2022 também. Esse cabra não ganhou as eleições. Lula é um presidente legítimo, igual Maduro. Ele ganhou as eleições sem povo na rua e sem código-fonte, sem voto impresso e auditável, e sem contagem pública dos votos. Sem qualquer transparência. Igual Maduro. Ele é um presidente legítimo. Então, se nós olharmos tudo lá de trás, esse julgamento do dia 11 de setembro é mais uma fruta podre. É podre, tudo podre, né? Porque você não pode esperar de um colegiado ativista, que faz ativismo político, judicial, alguma coisa diferente. Então não me surpreendeu. Não me surpreendeu, né? Então eu não vou me ater aqui ao voto do Fux. O pessoal fala que o Fux deu uma brecha para o nosso presidente recorrer. Recorrer para quem? Para o plenário? Esse plenário podre? É o plenário podre. Lewandowski está com visto cassado, né? Não pode entrar nos Estados Unidos. Lewandowski, Dias Toffoli, Zanin, Barroso, Carmen Lúcia, quem mais? Carmen Lúcia, Gilmar Mendes. São 9. Agora são 8, né? 8. Aí tira só o Fux, o André Mendonça e o Cássio Nunes. Flávio Dino, Lewandowski, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Barroso, Alexandre de Moraes. Esse pessoal tá todo comprometido, gente. É todo de esquerda. Fachin. Vamos esperar o que desse pessoal? E essa decisão vale? Não vale. Não vale, não vale. Tudo é nulo, desde lá de trás. Então, eles querem tirar a patente dos nossos militares, né? Homens com a reputação ilibada, porque o general Heleno é um homem de reputação ilibada. E eu creio que o general Paulo Sérgio, o almirante Garnier, o Braga Neto, são também, né? Esse rapaz, o Anderson Torres, essas pessoas que foram condenadas por esse pessoal aí, esse pessoal são pessoas do bem, autoridades que querem o bem e a justiça do país, né? No país. Então, assim, quem é que tem, como se diz, em quem você vai acreditar? Nos nossos militares, né? Pessoas que fizeram a escola preparatória de cadete, fizeram a MAN, fizeram a ESAO, a ESEM, a Escola Superior de Guerra, que sempre se portaram dentro do Exército Brasileiro de forma correta, né?
Vai comparar com quem? Quem vocês vão acreditar? Nesses homens ou nesses camaradas aí de capa preta? Isso é tudo comunista, gente. Querem acabar com a nação brasileira. Estão servindo a China comunista. Flávio Dino é um comunista. É um comunista. Esse pessoal é comunista. Eles querem acabar com o Brasil. Acabar com a democracia, com a liberdade do povo brasileiro. São inimigos da liberdade. São inimigos do Estado de Direito. São inimigos. Esse pessoal do Supremo é inimigo do Estado de Direito. A esquerda comunista, o PT, esses ministros do TSE, vou tirar o Cássio Nunes, o André Mendonça, viu? E o Fux, para mim, o Fux, ele por que ele deixou os patriotas serem assassinados? Porque os patriotas foram assassinados. Eu queria saber por quê. Por quê? E agora deu esse voto. O Clezão foi morto. O seu Jorge. A Vildete. Né? A Vildete está com câncer espalhado, né? Outros patriotas morreram. E vários ainda vão morrer em consequência dessa prisão absurda. Dessa perseguição. Né? Por quê? Por que você deixou, ministro Fux, essas pessoas morrerem? Por que você não se posicionou desde o começo contra tudo isso? Não fez mais do que a obrigação dar esse voto. Diz que condenou o Mauricídio, né? Condenou a quê? A golpe? Tentativa de golpe? Um processo que começou com um cartão de vacina e depois virou golpe. Tá tudo errado, gente. Tudo errado, tudo errado. Tudo errado. Para mim, esse STF tem que ser dissolvido. 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 Fecha e abre outro. Com outras pessoas, com outros ministros, com um novo tribunal penal, um novo tribunal constitucional. Para mim, esse STF está destruído. Destruíram a instituição STF. Apodreceram o STF. O STF está podre. Por isso que eu tenho um vídeo chamado As Instituições Apodrecidas. Nossas instituições estão apodrecidas, foram aparelhadas pela esquerda. Nosso legislativo, tanto é que está de joelho. O que a Alcolumbre e o Gumota estão fazendo sentados naquela cadeira? Tem que tirar esses dois. Nosso Congresso está de joelho por conta do processo do mensalão, do petrolão e outras coisas, né? Muitos parlamentares aí estão devendo processos, né? Ali na mão desses ministros aí, eles ficam barganhando, chantageando, né? Bom, se você botar esse negócio aí na pauta do Congresso para votar, eu abro teu inquérito. Ou então, se não tiver rabo preso com inquérito, eles criam, né? Esses ministros aí criam. É o tal do foro privilegiado, né? Que os nossos parlamentares querem acabar. Porque vem a perseguição. Eles não tiraram... o Ramagem, né? O Ramagem também foi condenado. Cassou, o Alexandre de Moraes cassou o rapaz, o mandato do rapaz. Que isso, gente? Nós estamos na anomia extrema. Lembra que eu falei que quando descondenasse o Cabra, tudo passaria a ser possível? Essa decisão do dia 11 de setembro é podre. Não vale nada. Nada. E querem tirar as patentes dos nossos militares para jogarem eles na papuda e eles serem mortos, assassinados. Eu pergunto, vão fazer isso? E a comunistona lá do STJ, que foi indicada pelo Lula, pelo descondenado, pelo cara que foi condenado por lavagem de dinheiro e corrupção, tá doida para caçar as patentes dos nossos militares. Ela pode até caçar, né? Mas isso aí vai valer? Nada vale. Nada para mim é válido. Tudo isso é nulo. Nulo. A condenação do nosso presidente é nula. É por isso, gente, que eu
Só vejo um jeito para o Brasil. É o que eu falei. Uma intervenção militar. Uma intervenção militar dos Estados Unidos da América. Por quê? Porque o que tem aqui dentro do Brasil é o que tem dentro da Venezuela, é o que tem dentro da Colômbia, é o que tem dentro da Bolívia, é o que tem dentro do Chile, é o que tem dentro do Equador, é o que tem dentro da Argentina, é o que tem dentro eu estou falando no sentido de esquerda, tá? Porque hoje a Argentina está com o Milei, o Equador já está com um líder de direita, El Salvador já está com um líder conservador também, né? Mas eu estou falando a esquerda da América Latina. Essa esquerda, o que tem aqui, está ligada a todo esse quadro caótico que se instalou na América Latina e que se instalou nos Estados Unidos, né? A ameaça que paira sobre o Brasil é a ameaça que paira sobre o continente americano. Que esse pessoal está junto, esse pessoal daqui, que destruiu as nossas leis, o nosso ordenamento jurídico e a nossa Constituição, esse pessoal está junto da China comunista, do Irã, da Rússia, do Hamas, do Hezbollah, dos globalistas. O filho do globalistão não teve aqui? Foro de São Paulo, que está ligado ao narcotráfico. E diz que esses globalistas aí são ligados ao narcotráfico, né? Vocês estão vendo, gente? É uma coisa diabólica. E se essa decisão prevalecer, isso vai se alastrar no mundo, porque a esquerda vai ganhar força. Aqui tem que ser exemplo. O Brasil tem que ser exemplo para o mundo. Tem que ser luz para o mundo, para que essa esquerda não persiga os líderes de direita. Gente, vocês viram o que aconteceu na Alemanha? Seis opositores da esquerda morreram. Vocês acham que eles morreram ou foram mortos? Foram assassinados. Viu o que fizeram com Miguel Uribe? Viu o que fizeram com Charles Kirk? O rapaz de 29 anos. Quem matou ele? Foi um rapaz de 22. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. É muito triste o que está acontecendo. Tentaram matar nosso presidente. Tentaram matar Donald Trump. A esquerda, ela é assassina. Ela mata. Quando ela vê que ela não conseguiu deter o seu candidato na base da política, do voto, ela não conseguiu eliminar politicamente o candidato, o opositor dela, ela vai e mata. Ela é assim. Ela é assim. Então nós temos que nos defender, né? Nós não podemos permitir um negócio desse. O rapaz que matou o Charles Kirk era um jovem de 22 anos. Ele era... Eu ouvi hoje no canal Gigante Pátria que ele era um jovem conservador, cresceu numa família conservadora, mas aí recebeu uma bolsa para estudar na Universidade de Utah, né? Aí virou a cabeça. Fizeram a lavagem cerebral. Gente, a esquerda destruiu a vida do Charles Kirk, né? Ele morreu, deram um tiro no pescoço do rapaz, do jovem, 29 anos, né? Deixou uma mulher, uma esposa com 2 filhos pequenos e destruiu esse rapaz aí de 22 anos e a família dele. Destruiu. A esquerda, a ideologia de esquerda é diabólica. O inimigo ele vem para matar, roubar e destruir. E a ideologia de esquerda é do maligno. Esse pessoal de esquerda, eles servem às trevas. Eles são inspirados pelo espírito do anticristo. Assim como o Espírito Santo de Deus está na terra,
inspirando as boas obras. O espírito do anticristo está na terra inspirando as más obras, as obras da carne. Então o rapaz a mente lavou, o inimigo lavou a mente dele e ele foi lá. Hein? A esquerda usa essas pessoas. Ela usa. Vocês podem ver, toda coisa assim, o atentado ao presidente Donald Trump, o rapaz não era atrapalhado da cabeça também? Era esquerdista. E eu ainda não descarto a possibilidade de alguém ter mandado ele ir lá. Porque diz que a esquerda cadastra, né? Ela tem um cadastro das pessoas que têm problema mental, que tem depressão, que tem esse ímpeto, né? Aqui em Brasília, não foi em Brasília, foi em São Paulo. Não teve um homem que entrou numa igreja, na missa, e atirou nas pessoas? Ele tinha esquizofrenia. De repente ele era até de esquerda, né?